Carlão citou isso, eu queria entrar nesse debate, né, também. Assim, não seria um debate que eu faria, certo? Mas, como há reclamação, eu acho que a gente precisa dar espaço à reclamação também. Concordando ou não, eu acho que quando alguém reclama de algo veemente, como o Goiás reclamou com o Paulo Rogério Pinheiro, é, eu vou, eu vou entrar nesse debate. Deixa eu ver aqui uma questão, né, dos nossos novos membros aqui no canal. Quero agradecer muito a eles. Ó, aqui é o Jean Michel. Coloca ele na tela aqui, ó. Muito obrigado, Jean. Seja bem-vindo ao Futebol 62. É uma grande satisfação, tá, ter você por aqui. Muito obrigado por colaborar com o nosso projeto. O meu muito obrigado também aqui é o Roberto. Obrigado, Roberto. Seja sempre bem-vindo ao Futebol 62. Muito obrigado aí por estar conosco nesse nosso projeto. Carlão, para você, eu vi reclamações ontem de torcedores, vi até o nosso próprio William Xavier nessa situação reclamando e vi o Paulo Rogério fazendo essa reclamação. O Paulo Rogério salientou que a federação procurou a ele e perguntou se ele queria jogar quarta e sábado ou se ele queria jogar quinta e domingo, mas que não deu a ele a opção de quinta e segunda, que é a opção que o Vila vai jogar, né? O Goiás ficou na quarta e sábado, o Atlético ficou em quinta e domingo, o Vila ficou em quinta e segunda. Ele falou que essa opção de quinta e segunda não foi dada a ele. Você vê razão na reclamação do Goiás? Para você, o Goiás está correto em reclamar essa diferença de jogar quarta e sábado para jogar quinta e segunda, por exemplo? Ela é uma diferença assim tão distante, a ponto da autoridade máxima do clube, não fala, que praticamente não via falado nesse ano, falar a respeito dessa situação. Como é que você vê essa reclamação do Goiás? Vamos lá, 2 pontos. A torcida tem razão quando tem assim um certo atrito, porque o Paulo Rogério resolveu dar entrevista após o jogo lá em Umas, né? Apareceu, né? Depois do término da primeira fase. Eu acho isso um pouco, e soa um pouco para o torcedor, um pouco de oportunismo, assim, aparecer na vitória, né? Isso, vamos separar isso aí. Agora, acho procedente e acho que alguém tem que falar mesmo. Eu não posso ser aqui hipócrita de ficar o tempo todo reclamando do ano passado que ninguém falava nada, que ninguém defende o clube, né? E quando alguém faz isso, eu vou achar ruim. Não, não vou achar ruim. Dirigente do Goiás, ele tem que ter um que reclama das coisas, que defende a camisa do Goiás publicamente, entendeu? Então, eu não vou aqui ser hipócrita, né, de ter pedido tanto isso e aí achar ruim quando acontece. Tá certo que é uma forma, um acontecimento esporádico, né, a gente não vê isso muito no Goiás, vê muito no Vila, vê muito no Atlético, mas não vê isso muito no Goiás. Então, não vou aqui recriminar. Eu acho que é procedente, e não importa quem fez a reclamação, né, porque a gente tem um CEO lá que votou, Gerli, na situação das alterações para a Série B, emitiu nota, mas não fala, né? Aí quando aparece alguém que vai no microfone e reclama, eu acho que é salutar sim, né? E sim, faz diferença, Gerli. Faz diferença. Um dia a mais na preparação, para mim, faz diferença. E outra, você tem que entender que você tem que tratar todos, no mínimo da forma isonômica. Isonomia não é ser só igual, ipsis literis. Isonomia significa tratar os iguais iguais e os diferentes como diferente, né? Então, quem joga mais longe? O Goiás. Então, ele devia ser tratado, se fosse como se fosse o Vila, se fosse o Atlético, se fosse jogar lá, tinha que ser tratado de uma forma diferente. O André Isaac hoje no grupo falou, podia ser quarta e domingo, né? Também podia ser, ao Mas invés o quarto e de domingo era engessar. difícil de administrar, porque senão o Atlético tinha que jogar quinta e sábado. É, mas o Atlético jogaria quinta e segundo, ué. O Pois é, aí Atlético já não você vai. tinha que trazer o Vila de quinta e sábado, então. Porque os Entendi. três Pois é, decidem em mas. Goiânia, entendeu? Então cada um teria que Entendi. jogar um dia. Mas o Vila joga em Anápolis, né? Mas tô falando, para o Goiás fazer quinta, sábado e domingo, quarta e domingo, como você citou,
algum time teria que fazer quinta e sábado. Para dar esses Então 4 dias vamos. pro Goiás, ia ter que pôr algum só com 2. Então ficaria quinta e segunda, né? Eu acho que aí, então, a opção. Mas o que acontece é que falta sensibilidade da federação. Pô, tem um time, não é porque é o Goiás, tem um time X que vai jogar em Catalão, cometeram esse erro lá na primeira fase, com o Goiás mesmo, com o Goiás, e não lembrar de corrigir agora nas quartas de final, entendeu? Naquela Então, ocasião foi quinta e domingo, né? O Goiás jogou quinta em Catalão, jogou domingo o clássico contra o Atlético. Foi isso, quinta e domingo. exatamente. Então eu acho que o que tá certo, sim, o Paulo Rogério reclamar, entendeu? Porque alguém tem que fazer isso pelo Goiás e a torcida cobra isso. Eu não vou ser hipócrita de criticar isso aí, não. Você vê, Ana, procedência na reclamação do Goiás? Complicado, Gerli. É uma situação inglória, eu acho que para todos os envolvidos. O primeiro ponto, concordo com o Carlão. A torcida reclama bastante que ninguém dá as caras, né? Ninguém aparece. Quando aparece, eu acho que não pode ter reclamações sobre esse ponto. E defendendo algo que, pelo que eu vi aqui no chat, Gerli, 100% da torcida do Goiás está concordando que houve um equívoco na tabela. Só que construir tabelas e deixar essa isonomia também não é algo fácil. Até o Carlão deu as opções aí, o Gerli rebateu com o que implicaria em contrapartida. Só que a questão entre Goiás, federação e torcida, ela já vem de tempos, não é algo desse campeonato, algo da última rodada, do último clássico. São anos aí entre gestões que não se comunicam. E a cada pequeno detalhe vai aumentando esse atrito. Então, eu não sei como, é difícil aqui de bate-pronto a gente pensar em uma maneira que isso seria evitado, mas eu penso na Federação Goiana, Gerli, como a mãe do futebol goiano. E talvez teria que partir dela evitar esses atritos, justamente mais um atrito com o filiado. E aí me pega bastante. Mais uma vez, o problema é com o Goiás, no sentido de que talvez poderia ali evitar a complicação, mas também sou muito honesta. Eu não sei como resolver essa questão, porque eu acho que a federação não esperava esses 2 jogos em Anápolis, aí os 3 da capital resolvendo em casa, ficou uma situação difícil. Talvez passar um jogo para terça, mas aí a isonomia não aconteceria da mesma maneira, porque teria um time com muito mais tempo de preparação. Então, eu confesso que é bastante complicado. Gader, você vê procedência na reclamação que o Goiás faz, de jogar na quarta e no sábado, que isso é prejudicial para o clube? Olha, vejo sim, porque, como vocês mesmos falaram, eu endosso essa fala, tá? O Goiás sempre teve problemas com representação, alguém que viesse à frente do microfone para defendê-lo, dessa vez teve, e a reclamação procede sim. É um período curto e já aconteceu antes. A gente já teve isso nessa temporada, e é natural que haja essa reclamação e que ela seja justa. Tá? Dificulta, sim, a preparação, dificulta a recuperação física dos jogadores, e tudo isso impacta dentro de campo, de fato. Existe, claro, aqueles torcedores e outros, até da mídia mesmo, que vão querer imputar um derrotismo ou alguma coisa negativa nessa reclamação, mas eu a vejo de forma positiva, porque é alguém do Goiás vindo defender o próprio time. Tem que ser assim, ele tá no direito dele de defender o clube que ele representa, no caso o PRP. Então, defendeu e fez uma reclamação pertinente. Agora, a Ana tem toda a razão, e o Gerli também. Ficou uma situação muito complicada de você ajustar datas, porque, pelo que eu estou entendendo, nós teremos jogos no sábado, domingo e segunda, para voltarmos a ter jogos na quarta e no sábado, no outro fim de semana. Ou a semana vai estar livre? Porque Não, no meio da semana é livre. Então, aí já me pega um pouco.
Porque se o meio de semana é livre, então reajusta para ter mais jogos, por exemplo, na segunda e na terça, já que a semana vai ser livre. E aí você consegue dar um descanso maior, sabe? Por exemplo, o Goiás vai jogar na quarta, poderia ser, vamos supor, na própria quinta-feira lá em Catalão, mas jogaria na terça. E isso não tiraria a isonomia, porque manteria um período de descanso relativo com relação aos outros times, entende? Mas você tem que ter um jogo no sábado, Gada. Por quê? Porque tem uma TV que televisão. pagou para ter um jogo sábado. Então, que seja uma das equipes que jogou na quarta. Então, joga na quarta para ir jogar no sábado, Então, e não a na equipe que quinta. joga na quarta é o Goiás, né? Isso, só que aí No você caso. aperta muito. Colocaria Então, outro, né? vocês percebem a complicação que se tornou? É muito complicado, cara. Algum clube vai acabar sendo prejudicado. A questão é que o Goiás já foi nessa temporada, né? Então é natural que eles venham reclamar, e é com razão, porque seria a segunda vez nessa mesma temporada em que o Goiás tem um período apertado para realizar seus jogos. Então é pertinente de fato a reclamação, mas é muito complicado para resolver a situação. É um tema bastante complexo, mas eu vou tentar separar ele por partes. O primeiro, é bom ver alguém falando em nome do Goiás, independente do que fala, mas é bom ver alguém voltando a falar em nome do Goiás. Uma equipe que tem o tamanho do Goiás, a representatividade que o Goiás tem, ela não pode ficar 3 meses sem ninguém falar por ela, 4 meses sem ninguém falar por ela, só funcionários falando, porque quem fala no Goiás são funcionários. O Michel é funcionário do Goiás, o CEO, que é funcionário, nem fala. Outro dia ele deu uma entrevista lá no Serra Dourada, né, naquele evento lá de apresentação do Serra Dourada. Foi o único momento que eu me lembro de ver o Leonardo falando. O Daniel Paulista é funcionário do Goiás. É bom ver alguém falando em algum momento que não seja um funcionário. Então, isso é um ponto positivo, ok? Se o Goiás se sente prejudicado, eu acho que o Goiás tem que reclamar. Aí posso eu concordar ou não com a reclamação. Por exemplo, vocês três foram na linha de dar uma certa razão ao Goiás de reclamar, mesmo em alguns fatos, citando que é difícil a posição da federação. Mas se o Goiás se sente prejudicado, seja em relação a esse assunto ou a outro assunto, para mim o Goiás está certo em reclamar. Se eu me sinto prejudicado em alguma situação, eu tenho que reclamar. Se o Carlão sente, se o Gader sente, a Ana, você é torcedor. Esse é um direito, vamos dizer assim, constitucional, democrático nosso, de reclamar quando a gente se sente prejudicado. Agora eu quero avaliar aqui a reclamação do Goiás. Primeiro, talvez a federação pudesse ter feito um pouco diferente. Se ela já tinha porque lembrando que ela precisava administrar os jogos de Goiânia e os jogos de Anápolis, porque os 2 jogos de ida é em Anápolis, então não tinha como ela pôr os 2 no mesmo dia. Essas eram 2 administrações que ela precisava fazer. Outra, era obrigatório que ela tivesse um jogo no sábado, outro no domingo, porque ela tem que atender as televisões que pagaram pelo campeonato, e os clubes receberam o dinheiro dessas televisões quando assinaram os contratos. Então ela tinha que ter jogo quarta, quinta, sábado e domingo, isso era certeza. E ela tinha essa dificuldade dos jogos. Então, basicamente o que dava para fazer é isso que ela fez: quarta, quinta, sábado, domingo e segunda, por causa dos 3 jogos aqui em Goiânia, não poder pôr 2 jogos aqui no mesmo dia. Penso que a única coisa que a federação poderia ter feito diferente, já que ela tinha esse esquema de quarta, sábado e domingo, era ela ter oferecido ao Goiás as 3 opções, já que ela queria oferecer para alguém. Falava: olha, Goiás, você que foi primeiro, né, você tem quarta e sábado, quinta e domingo e quinta e segunda. Qual que você quer? Pronto. Eu acho que ela poderia ter adicionado essa questão a mais para o Goiás, já que ela estava... Porque é o seguinte, talvez a federação nem devesse ficar perguntando para o time. Acho que ela tinha que olhar o que era melhor para o campeonato, ela faz a tabela e pronto. Mas já que ela abriu a opção para perguntar para quem for o primeiro, porque no regulamento não tem isso, tá, gente? No regulamento não existe nenhuma prescrição que a federação tem que perguntar para o primeiro que dia que ele quer jogar, não. Isso aí é a 18ª regra do futebol, vamos dizer assim, é
É o artigo X do regulamento. Não existe, mas a federação quis criar. Se ela quis criar, eu acho que ela poderia ter dado as 3 opções para o Goiás. Pronto, já que ela abriu essa possibilidade, ela poderia ter colocado as 3 situações para o Goiás. O Goiás escolheria. Eu falo porque é o seguinte, era só, por exemplo, trocar a tabela do Goiás com a tabela do Vila, né? Só que aí ela tem que mudar o dia do jogo em Anápolis. Aí o Goiás jogava na quinta, a Anapolina jogava na quinta também, e o Anápolis passava para a quarta. Tinha que movimentar 3 jogos para fazer essa alteração. Então, eu acho que talvez a federação pudesse ter escolhido isso. Mas eu acho a reclamação do Goiás, vamos dizer assim, o tom da reclamação do Goiás desproporcional ao fato. Sabe, eu digo porque assim, os times brasileiros, eles são muito acostumados a jogar de 3 em 3 dias. Eles são muito acostumados. Porque quando se fala assim, fica parecendo que Catalão é do outro lado do país, sabe? Não, Catalão é aqui, ó. Você sai na 020 ali, 260 quilômetros mais ou menos deve dar Catalão de Goiânia. Eu nunca medi certo, mas eu imagino que é nessa faixa. 250, 260 quilômetros. Eu falo porque os times goianos que jogam Série B, por exemplo, a Série B tem uma logística muito mais complicada que a Série A, já aconteceu de eu jogar terça-feira em Caxias do Sul e no sábado lá em Fortaleza. Acontece, daqui a pouco na Série B você vai ver isso. Ou você joga em Goiânia no sábado e na terça-feira você vai jogar lá em Maceió. Acontece toda hora, toda hora. Gerli, não Então, vai de ônibus, né, Gerli? Não vai de busão. mas às vezes passa 5 horas no aeroporto, né, Carlão? 4 horas lá em Brasília. Quem é que nunca ficou 3 horas sentado naquelas cadeiras lá de Brasília, ou lá em São Paulo? Né? Não vai direto também, né? Muito raro a gente sair aqui de Goiânia direto para algum lugar que não seja Brasília ou São Paulo. Então tem isso, assim, dificilmente você chega em alguma cidade da Série B num período mais curto do que você chega em Catalão. É muito difícil. Você pega uma viagem, você sai aqui de Goiânia e Gerli, nesse você sabe espaço aí que de 3 horas. 300 quilômetros é rapidinho, você faz em 3 horas. Se a rodovia fosse duplicada, né? Essa rodovia que quem já conhece, quem vai em Catalão 1000 vezes, igual eu já fui, sabe que é 4 horas, 3 horas, muito mais de 3 horas e meia. É uma rodovia complicada de deslanchar, né, de ônibus. Então não é só 3 horas rapidinho, igual você entra num carro e vai, entendeu? Ela tem uma parte, né, duplicada, que é essa primeira parte quando você sai de Goiânia, né? Falo que eu uso essa parte aí muito. Depois que você passa aqui do Trevo de Bela Vista, é que fica um pouco mais. Aí, fica um pouco, não, fica mais ruim. Não é um pouco, não, é mais ruim Fica mesmo. ruim e a maior Mas eu parte, falo né? assim, Carlão, por exemplo, você concorda comigo que se 3 dias fosse muito ruim, fala assim, nossa, jogar só com 3 dias de diferença é ruim demais. Quando a federação ofereceu a primeira proposta para o Goiás já diria que era ruim. O Goiás não falaria para a federação, falou assim, olha, jogar quarta e sábado, ou quinta e domingo é péssimo, porque são 3 dias só, é muito ruim. O negócio é que só tornou ruim para o Goiás depois que o Vila pegou 4 dias. Porque enquanto era só 3 dias para o Goiás, não foi ruim. Mas a partir Não, do mas momento que ele surgiu. ele fala claramente na entrevista do Charles que ele não sabia da opção para segunda. Não, mas então é isso que eu estou te dizendo. Mas você concorda que se a opção fosse ruim, ela gera ruim de cara, independente de existir a outra ou não? Por exemplo, Carlão, vou te dar 3 chibatadas. Você, não, é ruim demais. Tomar 3 chibatadas é ruim demais, 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 demais. Mas já é ruim. Assim, e depois se eu soubesse, por exemplo, que o Gada ia tomar só 2, você fala assim, por que o Gada vai tomar só 2 se eu vou tomar 3? Tá vendo? Mas você já acharia ruim na primeira proposta que eu te fiz, olha, porque é Isso ruim. tá ficando ruim de várias maneiras. Ah, de todo jeito que mexe tá ficando ruim. Mas o que eu digo é isso, entendeu? Assim, eu acho exagerada a reclamação do Goiás. Eu acho que a federação poderia ter feito o que o GK falou, oferecer as 3 opções para o Goiás, mas eu acho exagerado, porque toda hora o time brasileiro faz isso. Toda hora o time brasileiro joga e a 3.000 quilômetros de casa, 2.000, 1.500, 1.800, joga no interior de São Paulo. Por exemplo, não é fácil você sair daqui para Ribeirão Preto, igual o Goiás já saiu, e vai sair de novo esse ano, sair daqui para Caxias do Sul, sair daqui para Chapecó, sair daqui para Criciúma, sair daqui para Fortaleza, sair daqui para Maceió, igual vai ter que sair toda hora na Série B do Campeonato Brasileiro.
Então, eu acho que o que tornou a opção do Goiás ruim foi a partir do momento que a federação colocou o Vila. E se era ruim, eu acho que já era ruim na hora. Não precisa do outro, não. Sabe? Porque assim, se o pedaço de bolo é pequeno, a sua mãe te dá o pedaço de bolo, fala, mãe, esse pedaço de bolo tá pequeno. Antes de você ver o do seu irmão, sabe? Você não precisa ver o do seu irmão para você achar o pedaço pequeno. Quando eu acho o bolo pequeno, eu já acho ele pequeno de cara. Claro que depois que você vê o seu irmão com aquela torona, assim, aí você fala assim, mãe, só tá dando um pedaço maior para ele, né? Aí fica pior ainda. Mas ele já era ruim de cara, sabe? Ele já era pequeno de cara, o refrigerante no copo tá pouco. Então eu acho que o Goiás, ele sentiu o drama, foi depois que a federação entregou a tabela do Vila. Aí é que o pedaço de bolo ficou menor ainda, né? Mas acho que o Goiás não, o Goiás tem que concentrar em eliminar o craque, sabe? Para quem não ganha o Campeonato Goiano há 7 anos, isso aí não pode ser um empecilho. Mas abra aí para vocês falarem também. Eu acho que as coisas não podem ser, assim, eu vou discordar frontalmente aí, Gerli, de você. As coisas têm que ser assim. Vocês estão acostumados demais a ver o Hugo reclamar de tudo nas entrevistas. O Adson reclama de todo mundo, inclusive do jogador dele, publicamente, e isso ficou normal. Agora o Goiás reclamar não ficou normal. Aí falar que porque não está ganhando o campeonato, não pode reclamar de outras coisas. Pode reclamar sim. Mas o Campeonato Brasileiro. Não, nós estamos falando de campeonato goiano e a Federação Goiana é bem ali, ó, no Serra Dourada ali. E a gente tem que. Se o meu vizinho aqui fizer barulho, eu saio daqui, vou lá e reclamo do barulho com ele. Agora, o barulho lá dos outros, lá que me acontece uma vez na vida, quando eu passo um carro aqui, não tem como eu ir atrás dele reclamar, né? Mas o cara tá aqui do meu lado, eu tenho que reclamar, entendeu? Reclamar. Se tá ruim, tem que reclamar. Então, mas você concorda que se fosse ruim assim, Carlão, desse tanto, o Goiás já não tinha reclamado a hora que chegou a opção para ele? Assim, não precisava dar outra para essa ser ruim. Eu não sei se isso aconteceu, talvez você não reclame porque você não tem outra opção. Não tem outra opção. Então, mas se é ruim, Carlão, se é ruim... Eu vou viajar para Catalão, mas eu vou de moto. Você vai de moto, Carlão, você vai de moto para Catalão. Aí então tá, eu tenho que ir mesmo em Catalão. Aí quando eu tô no meio do caminho, que eu tô passando lá perto da sua casa aí, o cara me liga e fala, por que você não pegou o carro? Mas que carro, moço? Não, então, mas ó, de carro. Vamos dizer, o cara vamos no seu exemplo. O cara falou assim para você, Carlão, você vai de moto para Catalão. E de moto para Catalão é ruim. É ruim. Se o outro for de ônibus, se o outro for de carro, se o outro for de moto, se o outro for de bicicleta, se o outro for a pé, continua sendo ruim. Talvez seja pior ou melhor para o outro, mas ir de moto continua sendo ruim. É isso que eu cito. Se a tabela é ruim, ela era ruim de cara, ela não precisa de ter outra para ela ser ruim. Mas peraí, não saiu tudo junto, Gerli? Não saiu tudo junto? Tá aqui, não, a tabela... Não, o negócio é o seguinte, é porque o jogo do Goiás, o Goiás já tinha definido a dele no sábado. Entendeu? Então, a federação, assim, aqui eu tô fazendo uma dedução, tá? Quem jogou, sei, pois porque o que o Paulo Rogério fala é que depois do jogo lá em Umas, perguntou para ele se ele queria jogar. Naquele dia não tinha definido ainda o adversário do Vila, nem a colocação do Vila, porque o Vila só jogou domingo. O que eu entendi foi isso, que isso já ficou definido com o Goiás no sábado. E aí depois, domingo, é que a federação definiu o restante. Foi o que eu entendi, né? Pode ser que amanhã surja uma outra opção, porque ninguém falou claramente disso. Mas o que eu entendi é que ele fez essa escolha logo depois do jogo em Umas, em que o Goiás já estava definido como primeiro, né? Por exemplo, o Goiás nem estava definido com o craque, mas o Goiás estava definido como primeiro. Porque o Goiás poderia pegar o Anápolis. Ou Centro-Oeste, ou Goiatuba, ou Aparecidense, eram várias opções. O craque só ficou definido ontem, quando o Anápolis ganhou da Anapolina, porque se o Anápolis não tivesse ganhado da Anapolina, não seria o craque. Mas eu acho que não invalida a reclamação, mas não, eu também acho que se o clube entende que é prejudicado, ele tem que reclamar. Eu dei todo o direito do Paulo Rogério reclamar. Eu gostei de ver o Paulo Rogério voltando a falar, espero que ele fale frequentemente a partir de agora. Eu dou todo o direito, eu não preciso concordar com a reclamação para defender o direito da pessoa a reclamar.
Eu só acho que a reclamação do Goiás, ela origina a partir do momento que surge a tabela do Vila. Porque enquanto a tabela era só do Goiás, que o Goiás foi consultado, ele não viu motivo para reclamação. A partir do momento que saiu a tabela do Vila, é que ele viu esse motivo para fazer a reclamação. E eu acho que se a coisa era ruim, ela já era ruim na origem. Não precisa de ter algo pior ou melhor para que ela seja ruim. Algo que é ruim, como, por exemplo, eu citei aqui de Tomás chibatadas. Mas a gente vai fazer esse debate ao longo aí da semana. Boa tarde para você, cara.